podcast revolucionou dando voz a todos, mostrando que é possível qualquer pessoa ter a sua própria emissora. E aí, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão aqui do Estúdio Dux. Eu sou o Josimar, você está no Papo de Legendário, já chega curtindo, compartilhando, fazendo todas essas coiseiras que você já sabe que tem que fazer para que essa live possa chegar a mais pessoas. É um prazer estar aqui te servindo e você precisa pagar o garçom, os 10% aí, dá os 10% que é curtir, compartilhar e espalhar essa live para mais pessoas. Bom, sem muitas delongas, já vamos começar aqui. Quero apresentar para vocês o nosso irmão em Cristo, Pastor Guto. E aí, meu irmão, como é que você tá? Bom, meu irmão. Tudo Bom certo? te receber aqui. Quero agradecer a tua presença, agradecer esse tempo que você permitiu, arrumou lá na tua agenda de vir aqui. Eu sei que não é fácil a gente encontrar uma brecha na agenda e muito obrigado por você ter se deslocado de lá de Campo Grande, vir aqui. Me sinto honrado, verdadeiramente, toda vez que eu recebo um convidado aqui, principalmente alguém do calibre aí do pastor. Fico muito feliz de te receber aqui, meu irmão. Eu que Obrigado. agradeço a oportunidade, o convite. Eu que me sinto honrado, meu irmão, de estar aqui. É uma benção, tenho certeza aí que vai ser poderoso, em nome de Jesus. Amém. Eu acho que é mais fácil as pessoas não me conhecerem do que não conhecer o Pastor Guto, mas mesmo assim eu quero que você se apresente. Quem é o Pastor Guto? Legal. Bom, o Josimar já disse, né? O Pastor Guto, hoje eu sou pastor na Videira Campo Grande. Estou à frente do trabalho dos Radicais Livres, no Mato Grosso do Sul e em Campo Grande também. E sou casado, 20 anos de casado aí, tenho uma filha também de 18 anos. Esse é um pouquinho da minha história. Sou formado em publicidade, legendário, enfim, essa é um resumo aí um pouco da minha vida. Todo pastor que eu recebo aqui, já recebi alguns já. Eu sempre faço a mesma pergunta, porque é algo que me interessa bastante. Como é que surgiu? Vamos começar a tua história do fim pro começo. Certo. Como é que surgiu essa história de ser pastor? Desceu um anjo do céu e falou assim: José Augusto, você vai ser pastor. Como é que foi? Conta um pouquinho pra mim essa história aí desse teu chamado. Na verdade, eu não tinha muita pretensão a respeito disso, né? Mas é algo que eu ouvi do Senhor, na verdade, depois de um tempo na caminhada com Cristo, depois de uma vida bem desregrada, e aí eu tive uma experiência muito poderosa com o Senhor, de testemunho, de transformação, de mudança de vida, e quando eu me converti, então algo assim mudou. Eu percebi que eu não entendia nada do que era a vida, não tinha sentido nenhum. Você tinha que idade, mais ou menos? A minha conversão eu tive de 28 para 29 anos. Uhum. Me converto já mais velho, né? Hoje tem 44. E aí, depois de 4 anos e meio de convertido, eu fui levantado como pastor, né? Mas esses 4 anos foram anos muito intensos. Então, depois de 2 anos de convertido, eu era empresário na época, eu tinha uma agência de publicidade, tinha uma gráfica entre as 10 maiores de Campo Grande ali. Eu e a minha esposa tínhamos uma escola de computação gráfica e uma empresa de website também. E aí o Senhor falou ao meu coração: larga tudo e me segue. E ali foi a primeira experiência depois, declaro, né, da minha conversão, que foi algo poderoso. E ali eu percebi que Deus queria algo diferente, mas eu não pensava em ser pastor. E aí eu fui 2 anos, 4 anos ali, 2 anos e meio, eu fui para dentro do prédio e fui respirar a Bíblia, viver Bíblia e ministério. Então não tinha remuneração nenhuma, abandonei tudo. Na época minha família não entendeu, minha esposa sim. Então, você abrir mão de 3, 4 negócios, assim, você sair de uma renda, assim, na casa de 20 mil, na época, 17 mil reais para zero, foi uma coisa de Deus, mas ali começou o forjar do ministério, né? E aí eu pude ficar 2 anos ali, integral na igreja, servindo os irmãos, crescendo, desenvolvendo. E aí eu fui levantado pastor, mas não tinha pretensão alguma, não era isso que me chamava. E tua história foi construída dentro da Igreja Videira já, desde o início? Não, eu me converto no ministério que hoje já não existe mais, chamava Ministério Mudança de Vida.
Então ali foi minha experiência de conversão, né? Então, já que a gente tá falando de conversão, eu vivi praticamente 17, 18 anos da minha vida numa vida muito desregrada, envolvido com droga. Comecei muito cedo, desde os 13 anos, usando droga. E aí teve um período final ali da minha vida, com 26, 27 anos, eu tive, por causa do fluxo de trabalho muito grande, gráfica e agência de publicidade, eu comecei a consumir cocaína e quando eu percebi, eu estava viciado. E aí eu tinha um dilema, né? Eu tinha um problema para resolver. Então, encarar isso, perceber que eu estava viciado. Só que aí você, casado, com filho, empresário, então para mim era algo muito complicado de assumir isso. E eu fui tentando lidar com isso da minha forma e não teve jeito. E aí um dia o meu sogro pediu pro pastor lá em casa, um pastor. Na época eu odiava crente, detestava crente. Ah, Deus, engraçado demais. E aí ele pede pra minha esposa de Dia dos Pais. Meu sogro falou, recebe um amigo meu aí. Ela falou, quem que é? Ele falou, não, você pode receber? Ela falou, posso. Ele falou, é um pastor, né? Que ele falou, pastor, a gente, putz, pastor. A tua esposa também não era convertida? Não, a gente não era evangélicos, né? Não. E aí, beleza, recebemos, né? Eu já tinha falado que ia receber. Só que eu preparei para receber ele, né? Então, tava virado a noite inteira. Chamei meu cunhado. Falei, vamos ficar bêbado? Compramos um engradado de cerveja e começamos a beber para receber o pastor bêbado. Ó a cabeça. E, honestamente, eu não lembro de nada. Nada. Eu lembro quando ele chegou em casa, eu esperava chegar um cara de terno, gravata e uma bíblia debaixo do braço. Aquele estereótipo, né? Aquele estereótipo ali. Eu olhei e não tinha nada a ver. Meu primeiro pastor tinha quase 1,90 m, um cara forte, parecia o Schwarzenegger. Chegou com um Apolo, sem bíblia, eu falei, não deu certo a estratégia. E eu lembro que a gente sentado no sofá, minha família ali, e ele começou a ministrar o evangelho. Eu, honestamente, não lembro da mensagem. E aí, depois de um tempo, ele ministrando, eu lembro quando ele falou se alguém queria receber Jesus. E isso parece que parece não, né? Isso eu não esqueço. Então, meus ouvidos ali abriram e eu simplesmente fui o único que levantou a mão e ficou em pé. E aí todo mundo olhou assustado pra mim e falou, E você todo borracha. Todo borrado, não, doido, virado. Doido. E aí confessei a Cristo e ali começou, meu irmão. E aí eu me converto, começo a frequentar o prédio da igreja, começo a perceber ali, e então a minha vida era consumir droga o dia inteiro. E eu comecei a perceber uma coisa diferente, eu ia para os cultos, na época era quarta e domingo, eu entrava cheirado na igreja, começava o louvor, sumiu o efeito da droga. Eu olhei e falei, a cocaína acho que tá ruim. Vou trocar de fornecedor. Tá vencido, isso aqui não tá bom não. E aí eu comecei a perceber a experiência com Cristo. Então todo momento de louvor acontecia esse episódio. Aí eu comecei a falar, cara, olha, o negócio é diferente, eu acho que tem alguma coisa. Porque eu venho de um berço religioso e eu não tinha muita experiência com Deus. Eu ouvia falar de Deus, eu ouvia falar de Jesus, mas falar, cara, você teve experiência? Não tinha. Eu tinha um ciclo religioso, cumpria ali a agenda religiosa, mas... Aquele protocolo, mas não tinha uma experiência com o Senhor, de fato. E aí passaram 8 meses de luta, eu falei, cara, teve um dia que eu cansei, liguei pro meu pastor e falei assim, o seguinte, preciso internar, cansei. Não dá, não tem como. Ele falou, cara, é à noite, nenhuma clínica vai te receber agora, vamos amanhã de manhã. Eu falei, pode ser. E aí eu tava em casa, fui tomar banho, e eu acho que foi a minha oração mais poderosa de 10 segundos. E aí na hora do banho eu falei, Deus, você existe? Foi essa a minha pergunta. E eu falei, porque se você existe, eu não quero mais. Eu não consigo parar de usar, mas eu não quero. Então se você existe, me tira daqui. Foi essa a minha oração. Terminei de tomar banho e fui dormir. E a minha rotina era isso. Eu acordava de manhã, saía de casa, passava na casa do traficante, pegava papelote de cocaína, 5, ia trabalhar e o dia inteiro usando droga e à noite essa rotina. Só voltava para casa depois de 3, 4 dias. E aquele dia eu fui para trabalhar, fui para gráfica e, cara, não passei na casa. Não fez a rota. Não fiz a rota. Mas nem me toquei. Fui direto trabalhar. Aí deu a hora do almoço, voltei para casa. Minha esposa assustou. Falou, você veio almoçar? Fazia anos que eu não voltava para almoçar em casa. Eu falei, então eu vim hoje.
Aí eu almocei, voltei a trabalhar. Deu 6 horas da tarde, voltei pra casa. Na hora que eu cheguei em casa, minha ficha caiu. Eu falei, cara, passei o dia inteiro sem usar droga. E aí eu percebi uma coisa, Josimar, eu não tive vontade. Não era algo que eu tava lidando, controlando, porque lutando ali, né? eu não tinha mais controle. Então eu não tinha mais esse lugar de tentar resistir. Pra mim já tava automático. E naquela hora eu falei, uau, Deus existe. E aí a internação, no caso, nem foi necessário. Aconteceu. E aí, a partir dali, eu falei, cara, Deus existe, Jesus existe. E aí, depois daquele dia, eu nunca tive vontade, eu nunca tive crise, eu nunca tive recaída. Então, eu não sei o que é isso. Parece que eu nunca usei droga na minha vida. E aí, meu irmão, aí eu surtei no bom sentido. E aí Você eu falou, saí... Esse bagulho é real. É doido. E aí eu fui atrás de todo mundo, meu irmão. Você viu que tem um negócio que dá um barato melhor ainda. Né? Aí eu fui atrás da galera. Então eu fui no meu ciclo de amizade, comecei a pregar. Pau. E aí eu virei o louco do evangelho. Saí arrastando a galera e levava todo mundo, levava os caras pra vigília, os caras assustavam. Eu falei, mano, não, você precisa aceitar Jesus, a vida tem que mudar. E fui. E aí foi a minha história. Então essa experiência marcou demais. Aí a partir daquilo, meu irmão, eu não sei o que é não viver dessa forma. Pastor, interessante um ponto que o senhor falou aí. Às vezes a gente é muito impaciente com as pessoas. No ponto de vista assim, o cara conhece Cristo e você quer que ele vira um apóstolo Paulo do dia pra noite, da água pro vinho, né? E com a tua história, você tá me dizendo o seguinte, você começou lá com o pastor que foi na tua casa, você aceitou Cristo ali, teve uma experiência com Deus, mas desse ponto até realmente você for, vamos dizer assim, liberto das drogas, teve um processo. Foi uma gestação, 9 meses. 9 meses, né? Teve um tempo. Então, você tava falando que você tava lá na igreja, tava lá participando, cheirado, loucão lá do louvor e tal. Então, eu vejo que às vezes a gente não tem essa paciência com os irmãos que estão no berçário gospel, né? Estão começando agora, a gente já quer que o cara... Não é assim que funcionam as coisas, né? As coisas de Deus, ela tem um processo, né, de libertação. Eu creio que é assim, só tem começo, mas não tem fim, porque mesmo depois de crente lá há muito tempo, né? Até o Legendário para mim foi uma grande experiência, porque eu cheguei ali, nariz empinado, né? Achando que não tinha muito a me agregar o projeto. E aí chegou lá e eu vi que eu tinha coisas ainda pendentes, coisas que eu precisava melhorar. Então eu vejo que esse processo de desconstruir, ele simplesmente só tem botão de play, né? Não tem o stop, né? Não, você só inicia uma jornada, né? Mas eu acredito assim, Josimar, que eu acredito... tem muito a ver com a experiência de cada um. Sim. Por exemplo, eu sou um cara muito paciente. Por causa do meu contexto. E sempre foi? Ou não? Não, eu sempre fui um cara tranquilo, mas na questão de conversão, eu tenho muita paciência. Eu sempre vou andar uma milha a mais com alguém. E esse meu primeiro pastor, ele era meio maluco dentro do contexto, né? Porque a grande questão que eu vejo, qual é o problema? Religiosidade. A religiosidade não te deixa dar o tempo. Uhum. Porque ela quer um comportamento. E a maioria das pessoas hoje, elas têm dificuldade de chegar a Cristo porque ela vive o sistema religioso. E para ela ir a Cristo é só mais um sistema religioso com outra roupa. Então as pessoas, elas julgam mudar de religião. E eu lembro quando eu me converti, os caras falaram, mas agora você mudou de religião. Eu falei, depende, agora eu sigo a Cristo. Antes não. Então, antes eu estava dentro de um contexto religioso que falava de Cristo, mas não seguia Cristo. E como outras denominações, até evangélicas, que falam, mas a doutrina é mais importante que Cristo. Então, quando as pessoas elas escutam isso, se você enquadrar dentro da religiosidade, você vai ter muita dificuldade de cuidar de pessoas. Porque a religião exige um padrão. Cristo não exige um padrão. Então, a nossa experiência de conversão é nascer de novo no espírito. Agora, a alma, o processo de transformação é de glória em glória. Então, isso é palavra. Agora, no sistema religioso, não, comportamento. Então, se eu me converto, eu preciso me comportar. Se eu me converto, eu tenho que mudar a maneira de eu ser. Preciso mudar minha vestimenta. Eu não estou dizendo que isso não aconteça. Em alguns casos sim, em outros casos não. Mas a roupa não determina.
O estereótipo não determina nada. E a religião não, ela existe a transformação do lado de fora. Nem quer saber se o cara transformou de dentro, não. Se ele aparentar algo, tá tá valendo. Tranquilo. Então a minha dificuldade, por exemplo, posso falar de mim, né? A dificuldade de eu acessar uma igreja evangélica era isso, porque o estereótipo me afastava. Não era aquilo que eu queria. Então eu não me enxergava daquele jeito. Meu contexto de vida era outro, publicitário. Então, nossa, eu pensar em terno e gravata pra mim era a morte. Então eu não queria estar num ambiente daquele, porque pra mim caracterizava aquilo. Então hoje eu vejo a falta de paciência que você disse é nesse sentido, porque as pessoas querem que as pessoas respondam do lado de fora. Entendi. Daí é o problema. Você fez um diagnóstico preciso aí. Realmente, né? As pessoas, elas têm esse estereótipo, não se preocupa tanto com o interior. E é o que Jesus justamente combateu, né? O tempo todo, né? A hipocrisia dos fariseus em especial, né? Que aparentava algo, mas que o interior estava todo morto, podre, né? Então, é interessante isso aí. E olhando o pastor aqui, você é um pastor que não tem o estereótipo de pastor, né? Não. Se você colocar o pastor Guto aí e fazer uma enquete aí, o que esse cara, qual que é o ministério dele, qual que é o chamado dele? Eu acho que vai sair várias coisas, né, olhando para o senhor, mas eu acho que pastor não vai ser uma delas, né? Menos pastor. Mas isso que é interessante, eu vejo que quem vivenciou um processo, que nem o senhor, de droga, de dependência, e é separado para o ministério, é uma pessoa que ela consegue ter uma empatia, compaixão, melhor dizendo, das pessoas, né? Você tem um olhar diferente porque você já passou por lá. Você sabe o quão difícil é. Então esse olhar julgador que muitas vezes a religiosidade proporciona para as pessoas é um olhar que talvez o pastor Guto não tenha, porque você conhece o outro lado da moeda. Sim. O senhor sabe o que é ser escravo de algo, né? Então você já consegue ter um olhar e a conexão, ela acontece, eu vejo que muito mais espontânea. Porque é diferente. Eu, por exemplo, se eu for chegar a conversar com alguém que é usuário de droga, eu vou ter mais dificuldade para me conectar com aquela pessoa. Porque eu não conheço, porque eu nunca experimentei. Esse não foi a minha dependência, não foi a minha queda. Então, quem tem essa experiência, eu vejo que consegue conectar, porque conhece até os trejeitos da pessoa, né? Eu tenho vários amigos que são convertidos, que passaram por esse vale aí também, e a pessoa fala, andando alguém na rua, ele fala, aquele cara lá tá na abstinência. Então, conhece profundamente a dor daquela pessoa. Então, eu vejo que ser pastor com esse estereótipo, eu vejo que ele, para resgate de muitos, ele é mais penetrante, mais contundente do que propriamente quem não conhece esse lado, né? E nós estamos aqui para isso, né, pastor? Para resgatar, para anunciar esse Cristo, né? Para trazer as pessoas a essa experiência. As nossas dores, né, as nossas marcas, elas nos ajudam a compreender, né? E por incrível que pareça, eu não sou muito efetivo na questão de com dependente. Não é a minha, vamos dizer, meu hype de ação. Já ajudei bastante, né? E até na época a galera, agora você vai se converter, então agora você vai ter uma clínica. Não, eu não. O meu chamado não foi para esse lado. Eu acredito que a minha restauração familiar foi mais pesada do que simplesmente o lado da droga. Porque a curva de dependência, ela foi 2 anos, 3 anos. Eu acredito que ali é o anzol de Cristo. Ali é onde, o diabo tentou estourar, e Jesus falou, não, tem um limite, até que deu, agora eu vou chamar. Mas a questão do que o ambiente desse estilo de vida sem Cristo foi muito degradante, e não só na questão da droga. Meu casamento, eu tinha 6 anos de casado, então estava indo pro buraco. Então a minha restauração de casamento foi algo muito poderoso. E a tua esposa sabia desse teu envolvimento com drogas? Ela sabia do envolvimento, porque eu usei maconha dos 13 até casar. E só parei quando a minha filha nasceu. Então, ela sabia do meu histórico, mas nunca aquela questão. Eu não era dependente, era uma droga social. Uhum. Então, e eu tinha um problema grave, Josimar. Qual que era o problema? Eu sempre entregava. Então, a maioria das pessoas, quando elas têm envolvimento com droga, com álcool, elas abrem mão das suas responsabilidades. Eu não.
Uhum. Então, dentro das minhas crises, eu nunca deixei de ser produtivo. Eu nunca deixei de assumir meus compromissos e as minhas responsabilidades segundo o padrão natural. Então, eu estava no meu trabalho todos os dias. Estava no meu trabalho, drogado, mas eu estava no meu trabalho. Então, pro lado de fora, eu cumpri o processo que a sociedade exige. Uhum. Pô, eu me formei na idade certa, me casei super novo, a gente tem filho depois de 2 anos de casado. Então, dentro do processo... Entre aspas, você não tinha nenhum prejuízo. Não, né? de forma alguma. Bem sucedido na questão empresarial. Tava tudo equalizado dentro do padrão que as pessoas querem que aconteça. Então, aqui para mim era o grande problema, só que a minha identidade em Cristo era... em Cristo não, a minha identidade era destruída. Porque eu entregava processos. Mas lá dentro era um caos. Então eu não sabia quem eu era. Eu não sabia qual era o meu propósito de vida. Então eu vivia para entregar o que o mundo exige que entregue. Então, dentro do padrão de entrega, era um cara... Tanto é que quando as pessoas à minha volta percebem ali lá na frente, depois do meu testemunho, que eu fui viciado, os caras, mas como? Não pode. Porque, cara, você faz tudo certo na cabeça dos caras. O que é o tudo certo? Eu tô casado, tenho empresa e ok. Uhum. Então, para eles, isso é o tudo certo. Então, houve um choque. Falando, não, filhão, então deixa eu te contar. Então, o meu processo de conversão, a experiência da droga é um milagre, é onde eu tenho uma experiência sobrenatural, mas o processo de reestruturação do ser humano ali, da minha identidade, isso aqui é que talvez é isso que as pessoas elas não percebam que aconteça, ou talvez não consigam expressar o que de fato é importante. Porque quando eu me converto, eu tinha um problema para resolver. Eu tinha um casamento falido. Porque minha esposa foi vítima de um cara ausente, vítima de um cara viciado, e dentro da droga eu ia para hotel, para motel, e a vida toda destruída. Então eu tenho que lidar com os inúmeros adultérios, tenho que lidar com a ausência do cara dentro da casa, do marido, os danos emocionais nela, em tudo. E aí eu sabia que eu tinha uma conta, entre aspas, para pagar. Eu tinha um período para restabelecer e mostrar para ela que valeria a pena o investimento. E assim, o que eu entendo que é mover de Deus na nossa vida, porque, cara, ela ficou e a gente não era convertido. Para ela não ter abandonado a base, porque qualquer, talvez a maioria das mulheres, não qualquer outra, né? Mas a maioria, cara, ia mandar embora. É muito BO, né? Não faz sentido. É muito BO. Pra quê? E ela permaneceu. E aí, quando eu me converto, eu tinha, então, que agora esperar o tempo também da cura dela. De tudo aquilo que ela sofre comigo. E aí foram um processo de 2 anos. 2 anos. Então, 2 anos foi 2 anos de reconstrução de um casamento. Foi 2 anos eu entendendo que cada vez que ela... tinha uma forma reativa comigo, o Espírito Santo falava assim, calma aí, estamos trabalhando lá, tem coisa para resolver. Então foram muitas coisas nesse processo que, eu teve uma situação que eu acho que a única vez que eu dei uma carteirada nela depois da minha conversão, que é nem porque a minha imersão para Cristo foi muito forte. E na cabeça dela, ela queria que eu me convertesse pra gente viver, aí eu vou falar um termo aqui que talvez a maioria nem vai saber, a família Doriana. Então, aquela família de propaganda de margarina, perfeita. Cara, eu me apaixonei por Jesus. Então, agora eu vivia na igreja de segunda a segunda, envolvido com as coisas de Cristo. E ela falou, mas não era isso o plano era que você se convertesse pra gente viver a nossa vida. Eu falei, então, mas não dá. E durante esses 2 anos ela tentou me sabotar para não estar na igreja. Olha que maluquice. Então ela forçava para eu não ir e tal. Chegou a trancar o apartamento, eu pulava a janela para ir para a igreja. Que loucura. Não, maluco. E aí tem um episódio muito engraçado, porque um dia era um domingo de ceia. E ela falou assim, não, mas beleza, você quer ir para a igreja, então você vai a pé.
Eu falei, beleza, vou, não tem problema. Ela falou, mas antes de sair, então, você pega a Júlia, vai dar banho nela, deixa ela trocar, dá um lanche da tarde. Eu falei, beleza, eu era do louvor, então eu tinha que chegar 3 horas no prédio, calculei tudo, falei, tá, beleza. Fui lá, peguei a Júlia, dei banho, troquei, botei roupa, dei comidinha pra ela e tal. E ela falou assim, então você vai a pé. Eu falei, beleza. Aí passei, peguei umas moedas, porque lembra, eu tinha largado tudo. Achei umas moedas, falei, cara, eu vou de ônibus. E eu andei mais ou menos assim uns 2 quilômetros para chegar no ponto de ônibus. E eu tava no ponto de ônibus, esperando o ônibus. E aí eu olho para baixo. Olho para mim assim. Eu tava de terno, gravata e a Bíblia debaixo do braço. E eu comecei a rir demais. Eu falei, Deus, aquilo que eu rejeitava, ó, o tratamento de Deus lapidando o eguinho da criança aqui, né? Então, destruindo tudo que era o que eu construí contra, eu estava vivendo a experiência de quebrantamento. E aí foi muito fantástico. Então, essa foi uma experiência engraçada. Mas voltando ao que eu estava falando, esse processo de construção, e aí um dia ela falou assim, ó, não dá mais. Ou eu falei, não continua a frase. Eu falei, essa você não continua. Eu falei, você pode me pedir qualquer coisa, mas se você entrar aqui não vai dar. E aí acho que naquele dia ela tomou o choque, ela caiu na realidade. Ela falou, não dá, esse cara ficou doido por Jesus mesmo, não vai dar. E ali começa então a gente andar junto numa construção de edificação. Então ali ela percebeu que eu não negociaria isso. Eu falei, cara, você pode pedir qualquer coisa. Você arrumou um outro vício. Eu falei, agora a partir daqui, esse lugar eu não saio. E ali começou a nossa restauração. Então, hoje a gente tem 20 anos de casado, mas eu falo que aqueles 2 primeiros anos, aquela escola ali do deserto, foi muito poderosa. Para mim isso é lógico que a experiência que eu tive de cura, de libertação, fantástica. É o que me abre os olhos. Mas todo esse processo construiu algo muito precioso no relacionamento com Cristo. Perfeito. Pastorzão, o legendário que está nos assistindo vai entender perfeitamente o que eu quero dizer. A tua esposa, ela segurou a corda. Segurou a corda. Segurou a corda, né? E aí depois da tua experiência de conversão, aí você segurou a corda para que ela pudesse conhecer essa experiência e vocês vivenciar. Você vê como que o agir de Deus, ele é lindo, né, cara? Sim. Na hora que ela precisou segurar a corda, ela segurou. Na hora que você precisou segurar a corda, você segurou. Quero te fazer uma pergunta. Eu não tenho problema com isso, porque já é coisa vencida, né? Eu tive um problema também com pornografia, que é um vício também. E aqui é um lugar da gente falar rasgadamente, né? Porque eu creio que quando a gente fica tentando colocar máscaras, não há uma conexão verdadeira com quem está nos assistindo. E o propósito é justamente mostrar quem nós somos e a possibilidade que Cristo nos oferece. Então eu tive um problema com pornografia, mais de 2 décadas envolvido com isso. E só muda o vício. Você está falando da droga, mas o meu era a pornografia, o vício é o mesmo, né? Assim, vai mexer com a mesma área do cérebro ali, a dependência. E eu tive uma dificuldade com isso e até hoje eu passo tentações, dificuldade. Então eu tenho que evitar lugares, ambientes, uma série de coisas que eu tenho que me proteger. Eu queria te perguntar, com a droga, você tem algumas tentações, às vezes você passar em algum lugar, sentir o cheiro, trazer alguma lembrança, isso ocorre na tua vida ou isso foi deletado literalmente da tua cabeça? Então, deletado. Que coisa eu nunca tive... eu não sei, muitas vezes eu converso com algumas pessoas que lutam com a dependência química e ela fala, pastor, mas eu sempre tenho recaída. Eu não sei o que é isso. Eu não tive recaída. Mas é difícil ali para começar a abstinência. Eu não tive. Então eu... Uma obra... Não, foi milagre, mano. Eu durmo viciado e acordo como alguém que nunca usou droga na vida. Então, tipo, eu não tive nenhuma sensação, mano. Que doido. Então eu não sei nem o que é lidar com a luta. Então eu sei do período que eu confesso a Cristo há 9 meses, que é a experiência do milagre, ali eu nunca deixei de usar droga. Então eu ia pra igreja drogado. Eu nunca parei de usar. Então quando eu falo quero ir pra clínica, eu tinha que jogar toalha. Falei, cansei, não dá mais. Na força do meu braço não vai. Mas isso que você tá me falando, esses dias eu tava conversando com um amigo meu pastor também,
que tem um irmão nesse caso. Ele fala, cara, ele vai e volta, vai e volta. E aí eu posso falar da minha experiência, mas não que isso seja um ensino, uma doutrina. Mas eu acredito que tem alguma coisa a ver com isso. A maioria das vezes nós tentamos lidar com coisas baseadas na nossa força. Uhum. Nós cremos no poder da regeneração de Cristo, no milagre, mas muitas vezes a gente parece não querer depender do milagre. E quando eu falo depender do milagre, pode ser um texto perigoso, mas só para quem, na verdade, vai querer sempre estar mal intencionado em alguma coisa. A palavra de Deus diz que o Senhor opera na nossa fraqueza. Eu acho que o grande problema nosso é reconhecer a fraqueza. Uhum. A vulnerabilidade, né? Esse é o ponto. Quando eu percebo o milagre, foi quando eu tenho eu falo que é a minha oração mais poderosa de 10 segundos. Porque eu falo, cara, eu não consigo mais. E eu falei, e você sabe do meu coração, eu não quero mais, mas eu não consigo. Então, tipo, eu preciso demais que você faça algo. Porque eu não sei mais lidar com isso. Cansei. Então, para minha percepção, ali é a minha chave da graça. Então eu reconheço quem eu sou. E reconheço quem ele é. E reconheço o poder que há nele. Então ali eu tenho um processo. Mas muitas vezes a gente não faz isso. Porque o exemplo da pornografia, eu também tive. Então, acho que a nossa geração do digital vai sofrer demais com isso. Sim. O acesso é muito fácil. Sem dúvida alguma. Mas a grande questão aqui é ter experiência com a graça de Deus em todas as áreas da nossa vida. E talvez aqui, para todos nós, é a grande dificuldade de esperar em Deus para que Ele resolva essa questão. Quando eu tive contato com o Evangelho da Graça, e que a galera chama a igreja de portas largas, eu falei, não, é que a graça é só a graça, não existe outra coisa além de graça. O problema é que muitas vezes a gente vai misturar, e aí talvez eu vou tocar em doutrina aqui, e aí os irmãos já falam, me perdoem aí, não fiquem ofendidos, mas muitas vezes a gente está tentando ter uma vida segundo um padrão moral. O problema é que padrão moral não muda pessoas. Seja ele crente ou não. O padrão moral não tem poder para transformar espírito e nem converter a transformação da alma. Ele não tem poder para isso. Tanto é que todos nós sabemos os 10 mandamentos e não praticamos nenhum. A gente fala em todos. Então, a gente só consegue responder aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos, que é a imagem de Cristo e não seguidores de um padrão ou obedecer mandamentos segundo a lei, por uma vida no Espírito. Então, o processo de transformação é pelo Espírito, é pelo poder de Deus que opera em nós. Mas a maioria de nós, a maioria dos... Aí eu vou falar para a nossa categoria cristão, evangélico, seja ele evangélico ou católico, qualquer um que se julga cristão, tem pouca paciência para depender de Cristo. Tem pouca paciência para viver o processo que chama quebrantamento. De esperar o Senhor tocar nas áreas que precisam ser tocadas e levar as áreas ao Senhor. Agora levar porque eu desejo ser transformado e ser tocado. Agora não porque eu quero responder a uma exigência do lado de fora. Uhum. Porque a maioria das pessoas ficam sendo guiadas pelo lado de fora. Eu não posso fazer por quê? É porque a Bíblia condena no sentido da lei moral dos 10 mandamentos, porque a sociedade condena e agora porque eu sou cristão então não devo fazer isso. Não é essa a chave. A chave nunca vai ser essa. Qual é a chave? A chave é eu quero viver uma experiência com Cristo. Uhum. Eu quero viver a vida de Cristo em mim. Agora não é porque eu estou sendo exigido, é porque eu desejo. É completamente diferente. É muito diferente. E a maioria das pessoas elas estão em Cristo escravas. Porque a resposta dela, primeiro, é para a exigência de um padrão moral. Seja na mente dela. Então, por que eu deixo de fazer o que eu fazia? Porque eu não posso? Ou porque eu não desejo? É diferente. Uhum.
Completamente diferente. Entende? Aqui para mim muda tudo. Uhum. Eu trabalho com jovens, assim como o senhor, e isso que você está falando é muito, muito verdade, né? Uma das jovens lá que eu estava trabalhando esses tempos, tinha uma dificuldade grande de entender que uma vez salvo, ela é salva. Então ela vive naquela pressão interior que estava gerando muitas dificuldades para ela, crises emocionais, crises de ansiedade. Tipo assim, a gente cresce com um padrão de tipo, eu pisei fora da faixa, eu tô condenado, então agora eu vou pro inferno. Aí ela se arrepende e volta pros caminhos do Senhor, então agora ela foi salva. E ela vive naquela inconstância, sem ter a certeza e a alegria que Davi vai falar, a alegria da salvação. Então ela vive com medo, e assim, é justamente isso que você está falando, é colocando a dependência em si próprio, nas suas obras, na força do meu braço. E eu tive a oportunidade de conversar bastante com ela e trazer uma clareza nesse sentido para ela viver descansada. Não é que viver na graça, não é que agora eu posso fazer o que eu quiser. Não, é justamente o contrário, né? A gente entender que nós somos comprados, que custou um alto preço, entender esse amor de Deus, da onde Ele nos tirou, nos faz querer ficar afastado dessas coisas, mas não por uma exigência exterior imposta, mas pela alegria de servir a Deus. Então, tive a oportunidade de trazer essa clareza para ela, conversar bem, trazer uma tranquilidade que ela pode viver nesse descanso, né? Porque é muito cansativo a gente viver, ainda mais com o jovem, né? O jovem, ele é muito influenciado, né? Recebe uma carga de informações, então eles vivem com uma pressão, uma exigência externa muito grande, né? De o que eu vou fazer da minha vida, um salário, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer faculdade, então são muitas coisas que eles têm que lidar e mais essa carga, então acaba sendo difícil para eles viver esse descanso, né? E aí muito, muito interessante esse ponto que você trouxe, que é realmente muito diferente. É totalmente diferente. E assim, e não é só a questão por exemplo, da graça, né? Você falou aí, não é que a graça pode fazer, não pode, não é que eu posso fazer tudo. Não, na verdade eu posso fazer tudo. Mas eu não quero fazer. Eu não quero. E aí entra o que o apóstolo Paulo falou, tudo posso, mas nem tudo me convém. Todas as coisas eu posso. É o contrário, né? Isso é a liberdade. Essa é a liberdade. Cristo nos chamou para a liberdade. Para a liberdade ele nos chamou. Agora, a minha liberdade hoje é falar não. Uhum. Porque o escravo não tem essa... Não tem. Ele não pode dizer não. Né? É aquilo que eu falo. Então, a experiência quando você está escravo, você está amarrado. Uhum. Então, qual que é o grande efeito de receber Cristo? As amarras do pecado foram cortadas, meu irmão. E aí depender da graça é um processo que é indesculpável para aquilo que nós fazemos. Que piora. É porque a galera vende a graça como se fosse uma linha de libertinagem. Uhum. Por mais que seja liberdade, mas ela não é libertino. Então agora ela te dá uma consciência que você não tinha. Sim. E também te dá um poder que você não tinha. Daí de novo, né? O apóstolo Paulo fala isso. Enquanto a lei operar em mim, eu não consigo dizer não, porque eu sou escravo da lei. E a exigência da lei ninguém cumpre. Sim. Aí o cara fala, não, isso não pode, você tá falando é blasfêmia. Então, irmão, então tá bom, vamos ser honestos, você cumpre a lei, filho? Todos os dias da sua vida? Você consegue bater no peito e falar, eu cumpro a lei? Você é um hipócrita, Jesus falou. Se Jesus chamou os caras de hipócrita é porque eles falavam da lei, mas não cumpriam a lei, quem dirá nos dias de hoje, né? Uhum. Então, ok. Então, a partir desse momento, a grande questão é que a graça de Deus te deu um poder para dizer não para aquilo que você não conseguia, velho. Então hoje, se a gente declinar em algum aspecto da nossa vida, é por decisão. Porque há um poder que opera em nós para dizer não. Uhum. Perfeito. Há uma vida que há hoje dentro de nós, que é a vida do próprio Cristo, que nunca caiu. Pastor, então você está querendo dizer que a gente pode ser perfeito no poder dele? Sim. No nosso, não. Eu, como homem, falho em todos os aspectos. Em cada um deles. Em cada um deles. Mas em Cristo, eu me fortaleço em todos. Porque aí é o poder dele que opera em nós. Uhum. Aqui muda tudo.
Então hoje as pessoas elas preferem ficar nesse processo da lei, porque é mais simples, é mais fácil andar por mandamento que andar pela graça, porque a graça você precisa de uma coisa, mano. Josmar, graça só é um lugar que você depende do Espírito Santo, não tem você. A graça é 100% da anulação do homem. As pessoas não querem isso. Elas querem fazer parte. Querem ter uma participação. Esse é o problema. E Deus não divide glória com ninguém. Ele fala, eu não divido a minha glória com ninguém. Nem com seu esforço próprio. Nem com seu mérito próprio. E é difícil aceitar, né? Isso. Aceitar. Uau, porque desconstruiu, E nós fomos criados pelo mérito, né? Você estuda para passar de ano, né? Você faz o vestibular, você se prepara, você trabalha para receber um salário. Então sempre tem um esforço meu para receber uma recompensa. Sim. E quando nós vamos para Cristo, não tem mérito, Anula não tem, tudo. anula tudo isso, é o inverso, né? Inverso. E é difícil aceitar isso. Isso, porque aqui é o ponto. E aí quando eu percebo, então, quando eu estava falando da graça lá atrás, quando eu percebo a aliança que nós estamos hoje, que é a aliança da graça, eu percebi uma coisa na minha vida. Eu falei, peraí, a cocaína, as drogas você me tirou. Foi seu poder, não fui eu. O cigarro, a mesma coisa. Eu falei, mas tem áreas da minha vida que sou eu que estou castrando. Sou eu que estou carregando força aqui. E eu falei, Senhor, eu não aceito viver uma vida que eu me esforce para lidar com situações que eu sei que eu não consigo. Eu preciso da tua graça em todas as áreas da minha vida. Todos os cômodos. Pronto, agora aí eu entendi um processo. Então, desde aquele dia, quando eu tive experiência com a graça de Deus, até hoje eu fico com muita expectativa no Senhor para que Ele toque todas as áreas pertinentes da minha vida. Porque é aqui que entra a diferença. Por que até hoje cara casado, crente, pensa em divorciar? Porque não tem graça, tem lei. Daí eu posso afirmar, o cara pode pular da altura que ele quiser. Você continuar casado por quê? Porque você não pode divorciar? Ou porque o poder de Deus te sustenta na sua aliança que você não é capaz de cumprir? Porque aqui muda tudo. Porque talvez você vai ficar 70 anos casado, mas vivendo uma vida péssima. Sim. Sem vida, mas cumprir. Uau, que bênção, né? Pra quem? Bodas de não sei quanto Isso, tempo, né? mas que bênção pra quem? Porque você tá respondendo a uma lei e a uma sociedade. Mas é a verdade, o Espírito você vive dentro de você. Então o que eu tenho que fazer? Ter que abandonar? Não, você precisa pedir graça. Deus, me dá graça revelada dentro do meu casamento. Porque me perdoa, um homem cristão que pensa em divórcio, ele não tem graça operando. Ele tem lei. Porque o padrão da lei é julgar. Eu mereço o que eu tô passando? Ou não mereço? Esse é o problema. Então você avalia o tempo inteiro. Aí entra a justiça própria. Eu não merecia estar passando o que eu tô passando. Ou talvez também entre um mérito. Não sou bom pra você, amor. Por isso que eu vou abandonar. Ei, isso é homem, isso é obra da carne. Isso é lei, filho. Agora, em vez de você ficar nessas questões, vamos chegar no fim de si mesmo. Senhor, eu sou casado, mas eu não entendi a graça no meu casamento ainda. Eu preciso ter uma experiência. Porque uma vez que o Cristo libertou, você nunca mais volta para aquele lugar. Não é? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E o que é ser livre? É nunca voltar ao trato passado. Isso é a mudança. E a Bíblia fala, o que não roubava já não rouba mais, o que mentia não mente mais. Então há uma mudança pelo poder de Deus, não comportamental. Não porque agora eu sou crente, então não divorcio. Eu sou crente, então não bebo. Eu sou crente, então não roubo. Não, meu filho. Você só vai deixar de fazer isso quando a graça operar 100% em você. Senão vai ser no esforço e vai custar caro. E aí você vai ficar a vida inteira lidando com coisas. Então não tem libertação. Não tem transformação. Aí, voltando, olha, eu sou muito louco, né? Eu dei uma volta. Mas é isso aí, pastor. Quando eu voltei pro pastor e falei, por que seu irmão não se liberta? É porque ele não decidiu tocar a graça de Deus nessa área da vida dele. Porque para mim, Josimar, não existe o Deus que curou cego, o Deus que ressuscitou mortos, o Deus que curou todos os enfermos é o mesmo.
E por que hoje a gente não experimenta disso? Porque todos aqueles que foram curados reconheceram ele como um único, suficiente Senhor e Salvador. O Yeshua chegou, a salvação chegou. Eu não posso, ele pode. E muitas vezes a gente não entra nessa porta. E a gente fica lidando com coisas. E não experimenta um descanso. Acabou. Você acha que Jesus não tem poder para libertar qualquer pessoa da pornografia? O cara ressuscitou morto depois de 4 dias. Você acha que Jesus não tem poder para livrar qualquer um do adultério? De falar coisas indevidas? De ter um estilo de vida indevido? Uau! Impossível. Quem criou o universo foi ele. Vai falar que não vai te tirar de um vício? A única coisa é que ele não tá lidando com isso. É você que tá lidando ainda. Sim. Na hora que ele lidar, as coisas vão ser resolvidas. É o que eu creio. Amém. Amém. Muito bom, pastor. Eu trouxe uma clareza, que são coisas simples. O evangelho é simples. Sim. A gente humano, né? O humano, quando começa a fazer do jeito dele, a gente complica as coisas que são para ser simples, né? Jesus vai falar das crianças, deixa vir a mim as crianças, né? Que é mais simplicidade do que uma criança, né? A pureza de uma criança. Porque ela é simples. É simples, ela não complica algo. É isso aqui, vive, experimenta. O pai falou, é só confiar, né? Exatamente. Mas a gente tem uma habilidade em complicar coisas simples, né? Atrapalhar Deus, né? Atrapalhar Deus. É a única coisa que eu falo, Deus, não deixa eu te atrapalhar, não. Oh, Jesus, é só a tua misericórdia mesmo. Mas, pastor, eu amo esse quadro Papo de Legendário, porque não tem script, é um bate-papo e o Espírito só para onde quer. Eu não sei já quanto tempo de live que nós estamos aqui falando e nós não falamos de Legendário até agora. Eita, vamos falar. Se tiver tempo a gente fala. Bora, vamos falar um pouco de montanha, vamos mudar um pouco aí. Não que não esteja bom, esse papo está muito bom, pelo menos para mim está sendo muito edificante. Mas eu não posso deixar você vir aqui e não falar da tua experiência de montanha. É possível um pastor, quanto tempo de ministério já? 11 anos. 11 anos, um pastor com mais de uma década aí de ministério, de bagagem, com todas essas experiências com Deus que você acabou de relatar brevemente aqui, que eu imagino que daria alguns episódios de podcast aí para falar de toda a tua história, né? Uma hora nós temos que trazer a tua esposa aí também para entender também o outro lado, né, da experiência. Mas é possível, uma década de ministério, todas as experiências vividas, passar no programa Legendário e ainda assim ter uma experiência com Deus na montanha? Super possível. Super possível. A minha experiência com Legendários foi algo muito precioso para mim. Cada um tem, eu falo, a montanha ela é uma experiência com o Senhor, né? Então, a experiência muitas vezes ela não é algo que você vai falar assim, nossa, isso é pra vida. Não, mas ela te marca. A experiência tem poder de te marcar em algo específico. E o Legendários para mim foi uma percepção de algumas coisas que eu não estava percebendo. Olha que maluco, né? Parece controverso, né? Uma percepção do que eu não percebia. Porque muitas vezes eu estava num piloto automático em algumas coisas. E eu comecei a perceber que, uau, eu podia responder de maneira diferente. Então é difícil, eu vou pensar bem para falar, para não expor nada que não deveria expor, né? Da questão do processo, né? Mas para mim, eu não tive uma grande experiência, tipo, uau, não foi. A minha experiência foi lá atrás com Cristo. Mas para mim ele foi um ajuste fino. Então essa seria a melhor palavra. Perfeito. Um ajuste fino de áreas que eu não estava percebendo, que eu não estava dando importância. Então ali foi um despertar. Então, de novo, para que eu pudesse chegar ao Senhor e falar, uau, eu estou desapercebido aqui, eu preciso de graça aqui. Não estava percebendo. A minha esposa fala que mudou bastante coisa. Glória a Deus. Né? Algumas atitudes, algumas coisas. Mas bacana. Pelo testemunho dela, eu acredito que sim. Mas a experiência para mim da montanha foi um ajuste fino. Do meu top foi isso. Porém, agora, cada montanha... É uma experiência nova. Ver a experiência das pessoas... Sim. Ah, mano, isso aqui é maluco. Fantástico. Né? É maluco.
Isso aqui é muito, eu vou dizer, é muito emocionante. Sim, sim. Porque tem muitas pessoas ali que não encontraram Cristo. Aham, e tem a oportunidade de encontrar ali, Cara, né? poderoso. E você assistir. Não, isso muito é lindo o gostoso. processo. E aí eu fico vendo hoje em dia, eu que eu sou um cara, por incrível que pareça, eu não gosto muito de rede social, né? Mas hoje tá tendo muito comentário negativo a Sim. respeito do Legendário. E eu fico pensando nessa galera que fica comentando, e aí eu vou falar dos nossos irmãos, não vou falar de quem não é cristão, porque... Mas eu fico observando uma coisa. Essa galera, ela ignora algumas coisas bíblicas que eu falo, cara, se você percebesse a experiência de Jesus na montanha, Jesus é levado ao deserto, impulsionado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo leva. Para ele ter uma experiência de quebrantamento. 40 dias de quebrantamento. Aí fala, precisa ir para uma montanha? A minha pergunta não é sobre a montanha ou sobre o Legendários, você não precisa de quebrantamento? Aí o cara, mas precisa custar isso, pagar tudo isso. Fala, irmão, você vive de graça? Você consegue viver de graça? Porque eu preciso comprar coisas e coisas custam. Então o valor do Legendários é uma logística inteira que tem por trás, que não é sobre isso que eu quero comentar, mas é especificamente para cobrir o custo de um processo inteiro. Mas o grande problema é que as pessoas ignoram a experiência de quebrantamento. Parece que hoje o cristão ele não pode mais ser quebrantado. E quebrantamento, ou você vai ter ele pelo Espírito, ou você vai levar o seu corpo a ter uma experiência para que você se torne sensível ao ouvir o Espírito, que muitas vezes você não ouve pelo processo automático. Então, a grande questão é que ignoram coisas bíblicas para falar, isso é coach, isso é PNL, isso é não sei o quê. Falar, meu filho, peraí, então Jesus ele fez PNL então no deserto, Ele fez uma experiência do quê? Por que ele vai pro deserto? Então, por que ele não ficou na casinha dele lá 40 dias? Por que ele vai pro deserto? Por que eles não... Então, explica isso. Porque eu gosto de falar, então vamos contestar dentro da Bíblia. Porque você está tentando quebrar um processo que está sendo feito, porque você não quer passar por um processo de quebrantamento, porque, isso eu posso falar, é desconfortável, pô. É 72 horas de quebrantamento, meu irmão. Para quebrar o quê? Para quebrar a sua casca de orgulho, para quebrar a minha casca de percepção, para me tirar da minha zona comum, que eu não vou usar a zona de conforto, senão o cara fala, é linguagem coach, para me tirar do meu processo natural, automático, que eu não percebo, não consigo perceber coisas, todo mundo entra num platô de automático e não percebe nada à sua volta. Bom, pelo menos eu sou assim, então eu devo ser muito tapado e alguém é muito vivido aí, sábio, que se percebe dentro de rotina. Desculpa. Então, o que a montanha é? Processo de quebrantamento. Primeira coisa, quebra você. E aí, quando o Espírito Santo ali, o ambiente te leva a esse nível de quebrantamento, você abriu o seu espírito para perceber Deus. Aí, o que vai acontecer aqui, meu irmão? Aí, cada um tem a montanha que precisa. Eu não falo nem que merece. Eu também sempre falo. Eu gosto de usar isso. Que precisa. Então ali vai começar a abrir as caixinhas que o Espírito Santo vai começar, cara, pontuar coisas específicas, tocar em áreas de coisas específicas, vai te trazer luz para aquilo que estava em trevas. Isso para mim é o processo da montanha. E ele é bíblico. Sim, Jesus também ia ao monte para orar. Pronto, o Monte da Transfiguração foi na onde? Agora, quanto tempo que eles andaram para chegar no ponto da Transfiguração? Alguém fala? Foi em 5 minutos? Ou foi uma caminhadinha de horas? Preparando a carne para perceber o espírito. Porque esse é o problema. A carne operando não tem espírito. Gálatas explica isso. A carne é inimiga do espírito. Sim. Você está no natural, você não vai receber as coisas do espírito. Porque Deus é espírito e fala no espírito. Então agora, para Deus falar no seu espírito, você precisa quebrantar, meu filho. Então aqui entra jejum. Beleza? Posso fazer isso por jejum? Faço, mas vamos lá. Alguém está jejuando aqui 40 dias? Alguém está jejuando 20 dias? Ou a gente entrou num processo automático, eu jejuo uma vez por semana? Eu não estou discriminando isso, não dizendo que não deva. Mas vamos ser honestos, um dia de jejum, dependendo da área, do nível de falta de luz que nós estamos tendo, um dia não vai quebrantar. Agora, se você tivesse a oportunidade de passar 4 dias
em um ambiente de quebrantamento, não é melhor? É uma bênção, meu irmão. É. Se todo mundo tivesse a oportunidade de se retirar por 4 dias para ter um processo de quebrantamento, porque muitas vezes fala, não, mas tem um retiro que faz isso, tá? Mas o retiro muitas vezes não te leva a quebrantamento, te leva à exposição da palavra, ok, que vai trazer a mudança de mente, ok, a Bíblia diz isso, transformar a nossa mente pela palavra de Deus, ok, acontece, mas eu tô falando de quebrantamento, eu não tô falando de transformação só. E chega um nível na nossa vida que a gente fica tão endurecido para algumas coisas, Sim. que é uma experiência dessa que vai fazer o quê, ó? Abrir a caixinha, meu irmãozão. Então, para mim, a minha maior percepção espiritual foi em cima disso. Porque eu ouvi coisas de Deus para mim que eu não ouviria no meu cotidiano natural e comum. E eu tô falando como sendo um pastor que busca a palavra, que ora, que jejua, que medita nas escrituras, que ensina as escrituras. E o que eu ouvi lá, eu posso te afirmar com toda certeza. Talvez ouviria, sim, mas eu não sei qual a velocidade que eu consegui perceber lá. Uhum. Porque o ambiente era propício. A maneira era propícia. E o resultado foi exatamente para isso. Então aqui, meu irmãozão, pode falar mal, pode falar o que quer. Você só não tá percebendo o que aquilo tá causando. É só isso. Então, na minha percepção, o Legendários é um grande processo de quebrantamento para quem é cristão. E é uma grande experiência de porta para quem não é. Perfeito. Muito claro. Concordo 100% com o que você falou, pastor. E me entristece muito quando eu vejo... É que nem você falou, pessoas que não são cristãs, ok, mas uma pessoa que é cristã me deixa assim profundamente triste quando eu vejo alguém criticar algo que não conhece, que desconhece completamente, não vivenciou a experiência, não passou o processo, mas tem uma autoridade para botar o dedo e falar, não, isso é coisa de coach, não é de Deus, eu não preciso dessa experiência. E não é só uma crítica, é ajudar a disseminar uma desinformação. Isso me entristece bastante porque não é algo que se espera de um cristão. Falar algo, né, os doutores do completa desinformação, porque não sabe, não vivenciou o processo, não viveu, não tem vivência. Mas são ávidos assim para criticar e me entristece bastante porque nós que vivenciamos esse processo, que passamos por lá não só uma vez, mas repetidas vezes, né? A gente vê a transformação de vidas. É claro que tem pessoas que passam pelo programa e não mudam de vida. Tem pessoas que andaram com Jesus e não mudaram de vida, né? Andaram ali face a face, lado a lado com ele, mas por algum motivo não tiveram uma transformação de vida. Então, volto a dizer, eu sempre falo isso, a minha esperança não está no programa, não está no meio, mas naquele que opera por meio dessa ferramenta. Né? Cristo. É Cristo. Eu falo, é uma ferramenta, mas é uma baita de uma ferramenta esse Legendários. Eu acredito, porque vivenciei esse processo já 7 vezes e cada vez que passo por lá, é que nem o senhor falou, é uma experiência muito gratificante de servir, porque você vê a transformação de vida de homens, você conhece a história de uns lá que tá pornografia, adultério, droga, e aí você vê alguém completamente diferente 72 horas depois. Se isso não é o agir de Deus, o que vai ser, né? O que vai ser? É tão poderoso porque biblicamente aconteceu isso. Os discípulos uma vez se incomodaram. Falaram, Senhor, tem um pessoal ali que não tá andando com a gente e tá pregando o seu nome. Daí ele fala, quem é por nós, não é contra nós. Jesus responde. Então, peraí, se tem algo construindo sendo falado o nome de Cristo, você opera contra. E aí é o reino dividido, né? Uau, que falta de percepção, mano. Agora, muitas vezes as pessoas vão e não têm experiência, sim, porque não tiveram experiência com Cristo. Porque o Legendário não tem poder assim. Em nada. Em nada. Olhando por esse método, em nada. Por isso que eles fazem comparativo com o processo de imersão de coach. Porque a alma não tem padrão de se transformar, não tem poder para isso. Não tem.
Não tem, ela não sustenta. Por isso que eu te falei, experiência com Cristo, aquele que peca, ou aquele que roubava, não rouba mais. Isso é experiência com Jesus. Agora, eu posso me doutrinar em experiências? Posso. É sustentável? Aqui é o problema. Não. Não sustenta. Na hora que a pressão subir, você vai escorregar. Agora, quando Cristo transformou, você nunca mais volta para aquele lugar. Eu posso me afundar em outras coisas hoje. Mas em droga nunca mais. Porque ali há um poder de vida. Aquele que iniciou. Acabou fiel. e justo para cumprir. Aonde Cristo toca, acabou o problema. Tudo se fez novo. Ali há vida eterna. Aonde o homem faz, sempre vai ter reprocessos. Sempre, sempre, sempre. Então quem sobe na montanha e volta do mesmo jeito, só tem um mínimo detalhe. Ele não recebeu a Cristo. Agora, o cara que recebe a Cristo no meio do processo da montanha, meu irmão, esse cara vai sair de lá muito rico de experiências com ele. Mas muito rico. Muito rico. É a mesma coisa que o cara que tá dentro da igreja. Bom, mas o cara tá 20 anos na igreja e continua a mesma coisa. É porque ele nunca recebeu Cristo. Ele tá num ambiente que fala de Cristo. Ele tá num lugar que as pessoas testemunham dele. Mas ele ainda não abriu o coração. Não é por tempo de serviço, né? Não é por exposição. É por recebê-lo. Esse é o detalhe. O grande detalhe. Mas a galera gosta do ambiente que eles julgam que é o ambiente. Tudo que foge do padrão tá ok. Causa algum desconforto, né? Exatamente, porque isso é o quê? Religiosidade. O mesmo probleminha lá de trás. Porque crucificaram ele. Porque esperavam ele de um modelo religioso que eles julgam que é o único modelo. E ele não correspondeu a esse modelo. E aí vem a grande questão. Pastor, mas a igreja não tem poder de fazer isso? Lógico que ela tem. Lógico que ela tem. Mas por que Jesus só não pregou dentro da sinagoga, então? Perfeito. Que falta de percepção, mano. Isso é uma grande oportunidade para falar com pessoas que talvez nunca colocariam o pé numa igreja. O teu exemplo, que no início... pastor não vai na minha casa, mano. Exatamente, é o que você acabou de relatar, a tua experiência de vida. Jamais você a minha empresa iria a uma igreja. Jamais. A minha empresa era do lado de uma grande igreja aqui. Aqui não, em Campo Grande. De uma grande denominação. Secular. De séculos. Eu nunca botei o pé lá. E eu nunca colocaria. Esse é o ponto. Porque então você é diferentão, Cristo foi atrás de você, eu não sei, velho. Mas ele teve um propósito, pela graça, pela misericórdia, ele me alcançou e foi na minha casa. A multiforme graça Pronto. de Deus, né? Então tem muita gente que vai na montanha, a oportunidade de ter um encontro com Cristo. Porque ele nunca, talvez, ouviria eu falar, você falar, qualquer outra pessoa falar do evangelho. E lá aprove Deus de ouvir a mensagem. Amém. Então, ponto. Amém. Pastorzão, fala um pouquinho do teu ministério. Você falou dos Radicais Livres. Explica melhor aí para quem está nos ouvindo o que é isso, Radicais Livres. Radicais Livres é o nosso movimento, o nosso grupo, a maneira que a gente se identifica, os jovens da videira, né? A videira no mundo inteiro. Então, os Radicais Livres, na verdade, ele surge há 20 anos atrás, 21 anos atrás, com o pastor Naor Pedrosa. E a essência dos Radicais Livres era levantar uma geração de pastores. Então, nosso slogan é jovens que andam na contramão do mundo. Então, trabalho com os Radicais Livres hoje é meu primeiro trabalho com jovens. Me converti com 28 para 29, já não me considerava. Já converteu velho. Já era jovem, já era velho, para dentro do ambiente de jovens. E foi um desafio de 3 anos atrás, 2 anos e meio, que eu assumo a liderança dos Radicais Livres. E aí, mais uma vez, eu dependo da graça. Falei, Deus, não sei lidar com jovem, mano. Por mais que eu me julgo, ou as pessoas falam, mas você não tem um jeito de velho, você é mais descolado, tá tudo bem. Uma coisa é ter um jeito, outra coisa é conviver no meio. Mundos totalmente diferentes. E então, o Radicais Livres é algo que é uma galera que tá o tempo inteiro disposta a incendiar no espírito. Eu olho para eles assim, cara, eu falo assim,
eu vejo, sabe, um desejo tão precioso de ter experiência com o Senhor, de consagrar uma vida ao Senhor. E aí que vem o grande desafio. Por exemplo, lá nós temos uma característica muito forte que a gente ministra sobre a visão do amor que pensa. Então, é a preparação para o seu casamento. Então, até lá, não há relacionamento. Pastor, mas isso é uma lei? Não, eles são livres. Mas eles decidem. Uhum. Eles, não é imposto, é proposto. Eles decidem. Porque isso é o espírito radical livre. Jovens chamados para um grande avivamento, que andam na contramão do mundo e que estão construindo uma carreira proposta para Cristo. Então hoje a gente está no Mato Grosso do Sul com mais de 1.000 jovens. Hoje a gente está com trabalho nisso. Na Videira Campo Grande com mais de 500. Então assim, Deus deu muito favor e é algo que nós começamos há 2 anos e meio atrás com 18. Uau, que massa. Poderoso demais. Então assim, para mim, eu vou falar para você, Josimar, esses dias você tá conversando com o pastor Abel. Eu falei, e aí, Guto, você quer assumir um prédio? O que você quer fazer da sua vida? Eu falei, cara, é tão bom. O trabalho com jovem é tão precioso. Eu falo que eu estou vivendo dias de uma oportunidade tão preciosa com Deus nos Radicais Livres, de poder participar do mover de Deus sobre a geração atual. Porque jovem não é o futuro, jovem é o hoje. Uhum. Eles são a resposta de hoje. E Deus tem dado graça para que a gente possa ministrar a respeito disso. E eles têm percebido isso na vida deles. Que eles não são a geração do amanhã, eles são a geração de hoje. Então são jovens avivados, jovens com ministério, jovens que verdadeiramente edificam uma obra com a vida do Espírito, jovens que oram, ministram a palavra. Hoje a gente está começando, hoje não, né? Mas a gente tem começado os núcleos nas escolas, nas universidades, o evangelho tem sido pregado por eles. Todo mover é por eles. Então, assim, eu falo que eu tô vivendo os meus melhores anos ministeriais. Que massa. Já fui pastor de família, já fui pastor no frente de prédio, mas hoje eu tô tão feliz, meu irmão. O ápice tem sido agora. Cara, eu tô, assim, embriagado com aquilo que eu tô vendo em Deus, com aquilo que eu tô participando. E de ver essa galera, com certeza, tem muitos deles que saíram ali do Kids, aí você vai vendo toda a linha de crescimento deles. E eu falo, mano, tá vindo uma geração de pastores aí que vão ser poderosos. Uau. Apaixonados. Eu tive recentemente lá na conferência lá que a Batista Imperial fez, né? E uma das coisas que me chamou muita atenção é a presença dos jovens e o posicionamento deles, principalmente ali durante o louvor, né? Você vê, o jovem, ele tem uma vitalidade, né? Ele tem uma alegria, assim, que talvez ao longo dos anos a gente vai perdendo isso, né? E eu tive ali a experiência de ver os jovens orando um pelos outros. É uma coisa que me chamou muito a atenção, porque geralmente o jovem ele é meio acanhado, né, nesses momentos assim, mas eu vi ali os jovens transitando para lá e para cá e colocando a mão na cabeça e orando um pelos outros. Isso é uma coisa que me trouxe bastante alegria, porque essa é a geração que está sendo já preparada desde agora, né? E vendo eles com essa ousadia, com essa intrepidez, uau, vai ser algo... Não, poderoso. Tremendo. Esses dias foi ele é legendário, ele foi num culto de jovem, na conferência. Ele falou assim, não, pastor, eu fui lá porque... Eu falei, cara, eu acho que eu vou contribuir na vida desses jovens. Né, eu acho que eu preciso estar lá para ser uma voz no meio deles e tal. Ser um modelo. Cara, disse que na hora que ele chegou, ele falou, cara, eu fiquei tão constrangido. Porque eles são tão avivados. Sim. Ele falou, mano, eu que preciso aprender com esses caras. Ele falou, eu que preciso aprender com eles. O pastor Marcelo da Imperial, né? Amigo nosso ministerial, ministra lá com a gente na Videira, já ministrei lá também. Ele foi no culto, ele falou, Guto, o que você faz, velho? Eu falei, por quê? Ele falou, cara, todos os caras anotam. Você pega o culto nosso no sábado, tá tudo gurizada com um caderno e anotando toda a palavra. Fome, né? Ele falou, cara, eu falei, mano, eu não faço nada. Eu só falei um dia que era importante, se eles querem crescer, eles precisam anotar pra meditar na palavra. Eu falei, se anotar, como que você medita depois? Você vai lembrar do culto inteiro? Não, então anota aí. E aí eu falo, Josimar, nos nossos cultos, cara, eu vou chutar aí baixo, 70% dos jovens anotam a palavra, meditam na palavra. Minha filha tem 18 anos. Esses dias eu falei pro pastor Abel, eu acho que eu preciso aprender com a Júlia. Ela ora mais que eu.
Pastor, você vai escandalizar. Não vou, mano. É verdade. A menina, ela é um negócio assim impressionante. A Júlia, ela faz 3 devocionais no dia, tranca a porta do quarto dela, 1h30, sai com a cara inchada, chorando. Papai, Jesus falou comigo isso, o negócio. Você olha o caderno dela, tudo anotado, e eu olho e falo, uau, Deus, você tá movendo demais. Ela é o reflexo de todos os outros. Então, você vê a gurizada apaixonada, mano. Então, assim, nossa. É gostoso demais, né? Poderoso demais. É gostoso demais ver o jovem fazendo isso. Porque é algo que eu, quando jovem, não tive essa oportunidade. Aí eu também, assim como o senhor, me converti velho. E não tive essa oportunidade, mas proporcionar e fazer parte disso, de ver outros, né, jovens já tendo a oportunidade de começar no caminho correto, né? É muito precioso. É precioso demais. É lindo, mano. Eu tô feliz demais. Meu irmãozão, nós precisamos encerrar. Vambora. Tá muito bacana o nosso bate-papo, mas não podemos fazer, senão nós vamos ter que fazer uma série, né? Você é maluco. E deixar o pastor falar, fala. Vai embora. Mas é bom, eu gosto quando tem oportunidade de trazer pastores aqui, porque exige pouco de mim. E o pastor, você só joga a isca, ele morde, ele continua falando. Isso é muito bom, muito enriquecedor. Para mim foi verdadeiramente uma honra te receber aqui. Amém, obrigado pela palavra. Nem sei se você tem dimensão do que está acontecendo aqui, mas assim, para mim, me tocou muito ouvir algo bem diferente do que a gente é habitualmente a ouvir, né? Fora daquele padrão, daqueles protocolos que nós comentamos. Então eu queria que você deixasse ali as tuas considerações finais, dizer algo que Deus certamente já tocou seu coração, dizer olhando aqui para essa câmera aqui, para quem está nos ouvindo, algo que o Senhor colocou no seu coração para a gente encerrar. Amém. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Eu que fico muito honrado em poder participar aqui junto com vocês. Foi algo muito precioso demais. Mas o que eu quero falar para você, meu irmão, que está assistindo, minha irmã, né? Sei lá, quem que está assistindo a gente aí. O que eu quero deixar para você é: viva uma experiência com Cristo. O evangelho não é algo pesado. O evangelho não é algo que você tem que carregar porque você precisa, mas o evangelho é uma experiência que te leva a um desejo profundo de viver com ele, para ele e só através dele. E o meu convite é que o seu coração hoje ele seja incendiado e ao mesmo tempo incomodado, para que verdadeiramente você possa abrir mão de um padrão religioso, talvez de fazer uma oração poderosa, eu falo que é a oração dos 10 segundos, e falar: Senhor, me ensina a ter uma experiência real contigo em todas as áreas da minha vida. E a partir disso você vai entender uma coisa: quando Cristo nos chamou para a liberdade, isso não é uma historinha, isso é uma realidade. É ser livre de toda dependência, seja ela química, seja ela emocional, seja ela afetiva, seja o que for que te prende. Seja o que for, o que muitas vezes você acha que aquilo é o motivo da sua vida ou aquilo é a fonte da sua vida. Eu quero dizer para você que não é. A fonte da nossa vida, tudo que a gente precisa é Cristo. Tudo é Cristo. Sempre foi Ele, sempre vai ser Ele. Então o meu desafio para você é isso: viva uma experiência com o Senhor. Permita viver uma experiência com o Senhor. Não com a religião, mas com o Cristo que vive e habita dentro de cada um de nós. Amém? É isso. Amém. Obrigado, meu irmão, mais uma vez. E você que está nos assistindo aí, por favor, é importante que você curta, compartilhe para que essa live possa chegar ao endereço certo. Quando você faz isso, você é um patrocinador, não meu, não do pastor Guto, mas um patrocinador do reino. Porque esse ID que Cristo falou hoje ficou muito mais simples. É só você apertar um botãozinho assim, ou você comentar, que o algoritmo das redes sociais vai entender que essa transmissão é algo relevante, ela vai entregar a mais pessoas. Só de você fazer isso, você está contribuindo para o avanço do reino, trazer o reino na terra. E se trata disso. Eu quero te agradecer pela tua companhia. Estou muito feliz de atender um chamado que Deus nos deu lá atrás, de trazer esse estúdio para cá. E hoje, ouvindo aqui o pastor Guto e cada convidado que vem,
a gente vê o agir de Deus e começa a conta fechar, né? O que lá atrás era dúvida, o que lá atrás não fazia sentido, hoje nós começamos a ver o que Deus está pavimentando nas nossas vidas. Eu fico muito grato de poder compartilhar experiências com você que está nos assistindo aí. Então agradeço mais uma vez, Pastor Guto, agradeço você que está aí nos ouvindo, e nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até uma próxima, se assim o Senhor permitir. Câmbio final e tchau!